o médico do povo, não é isto? O naturopata do povo. Do povo. Então, doutor Chacamba, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde para os ouvintes que sintonizaram a Rádio Tucuís. E um grande abraço para o companheiro Mbalazal que me recebe nesta altura. Muito bem, está tudo tranquilo, bem de saúde, e penso que essa até não seria pergunta, não é? Sim. É o doutor Chacamba, não é? Mais uma viagem, vamos falar das doenças da época do frio, né? Que normalmente quem tem imunidade baixa, as crianças, os idosos, né? Então são as pessoas mais prováveis para declínio, né? Para terem esse problema de saúde. Ok, sim senhor. Então, doutor Chacamba, hoje vamos olhar para a questão da alteração climática. Nós estamos já na época de cacimbo e vamos olhar aqui então quais são as possíveis doenças, não é, que as pessoas podem vir ter ou já estão a ter, não é? E nesta altura já é muito frequente as pessoas falarem, ou seja, reclamarem por causa da gripe, enfim, irritações da garganta. Então, doutor Chacamba, vá lá esclarecer aqui quais são as possíveis doenças que as pessoas podem vir a ter caso não se precaverem. Gripe, resfriados, sinusite, rinite, asma, bronquite, pneumonia, amigdalite, otite, a hipotermia. São problemas relacionados à época do frio. Mas atenção, essas doenças acometem apenas indivíduos que têm imunidade baixa. Acometem apenas as crianças, né, que a sua imunidade não está completa. Acometem apenas os idosos em que o seu sistema imunitário está desequilibrado. Agora, para todas as camadas, né, para jovem, nós estamos a falar de jovens que têm imunidade baixa. Hoje, quase ninguém está preocupado a manter a sua imunidade intacta. Né? Em 2020, né, com o decorrer da Covid, todos ficamos preocupados, né, e demos a importância da imunidade. Isso não seria apenas em 2020, isso tem que ser o nosso cotidiano, o nosso diário. Porque quando a imunidade estiver baixa, né, então qualquer problema de saúde entra, né, e esse problema vai acarretar vários problemas. Né? Mas as doenças ligadas à época do frio, nós estamos a falar o trato respiratório. Né? Então, quando é acometido, principalmente os pulmões, né, as vias respiratórias, né, então há um desequilíbrio, né, quer dizer, o próprio organismo não estará em condições, isto poderá acarretar muitos problemas. Mas fora esta, há mais algumas doenças mais comuns durante o tempo de frio? Sim. Gripe. A gripe. Né? Já muita gente está a se queixar. Né? São doenças virais, né? Que a sua propagação pode ser de 5 a 7 dias. Né? Mas para quem tiver imunidade alta, né? Normalmente pode ser afetado com este problema, mas será de forma parcial. Né? Nós, por exemplo, vamos falar no componente do alho, né? Tem uma substância chamada alicina. Né? Então, o consumo regular desta alicina estará a prevenir contra esses resfriados, essa gripe. Né? Nós vamos falar da sinusite, né? Que é a inflamação da mucosa dos seios nasais. Né? Normalmente, nós não devemos respirar pela boca. Né? E quando isso acontece, né, o indivíduo que está aflito, né, ele depois se conforma a respirar pela boca. O que é que acontece? Nós temos esses, termo vulgar, esses cabelos no nariz, né? Os pelos. Né? Normalmente são cílios. Esses cabelos nos protegem contra as bactérias. Mas a gente, por exemplo, quando vão ao salão, retiram. Tudo bem, vai ficar lindo, né? Mas do outro lado poderá acarretar problemas. Mas não é recomendável retirar? Não é recomendável. Porque normalmente aqui onde nós estamos, né? O meio ambiente pode estar poluído, né? Aquilo é invisível, é visto apenas com o microscópio, né? A olho nu não é possível. Nós não sabemos quanto é que o ambiente está poluído, quando é que não está. Né? E quando retira esses cílios, né, esses pelos, conforme o companheiro acabou de referir,
Então as bactérias penetram diretamente, não há barreira. E eles vão sobre os pulmões, né? Infelizmente, inflamam os pulmões, né? Até o que nós chamamos de pneumonia, né? Que é a inflamação da camada que reveste os pulmões, né? Infelizmente, essa inflamação pulmonar ou essa infecção que é provocada por vírus, isso pode acarretar uma dispneia, né? Dificuldade de respirar, né? Nós não devemos respirar à vontade, vamos dizer assim, né? Mas quando a respiração é dificultada, parece o nosso peito, né? Estamos a carregar um peso de 1000 quilos, né? Então isso deixa grande desconforto, principalmente quando há caverna, né? Caverna, estamos a falar do buraco, a nível dos pulmões, né? E a medicina natural tem um papel grande, indispensável, né? Porque é nesta época que nós devemos evitar bebidas frias, né? Nós devemos optar em bebidas quentes. Estamos a falar de caldos, sopa, chás, né? Esses são mais recomendáveis. Principalmente para crianças e idosos, né? Principalmente ao começar a tarde, né? Ali devemos agasalhar. Muitos deles não têm uma autossuficiência, né? Dependem de alguém, né? Para nós, assim, na fase ativa, sabemos que temos frios, né? Está o calor, né? E devemos moderar os equipamentos. Estamos a falar das ventoinhas, estamos a falar dos ares condicionados, né? Estamos a falar de mudanças bruscas de temperatura, né? Por exemplo, para quem vive a Luanda, se puder ir no Huambo ou no Lubango, né? Ou aqui no leste, né? Então ele deve ter noções, né? Qual é o tipo de vestuário que deve usar, né? Levar, é na sua maleta. Sim, porque se não houver aqueles cuidados, então a viagem é uma alegria, né? E pode se transformar em uma tristeza em que poderá acarretar outros problemas. Mas o frio realmente enfraquece o sistema imunológico? Não. O nosso sistema imunológico é enfraquecido consoante nosso comportamento. Nós devemos optar nos alimentos os mais naturais possíveis. Né? Nós, quando usamos alimentos naturais, né? Então o nosso organismo estará mais intacto, estará mais completo. Né? Nós falamos agora do alho, né? Que contém a lisina. Nós devemos encorajar o consumo de frutas, né? Por causa da vitamina C. Né? Felizmente. E há uma publicação que está a circular nas redes sociais assim de forma irónica, não é? Mas é para levar mesmo em consideração. Olha, no teu salário tira lá pelo menos dinheiro para comprar uma fruta. Quer dizer que há muita gente que não gosta de consumir frutas, não é? O consumo de fruta tem que ser hábito, né? O normal, diariamente devemos consumir 3 tipos de frutas e 2 de vegetais, né? E muitas das vezes esquecemos esses alimentos, né? Optamos mais por aquilo que é antinatural, né? Aquilo que não tem nada, né? E ali o organismo fica enfraquecido. Né? Que nós não devemos estar sempre preparados. Há um ditado que dizem que o homem prevenido vale por 2. Né? E nós não sabemos o quanto podemos cruzar com uma bactéria ou com um vírus, né? Mas se o nosso organismo estiver munido, nós até, infelizmente, podemos cruzar com ela, mas não deixará danos, né? Conforme o nosso organismo está enfraquecido. Né? Por exemplo, nesta época, né, os alimentos a serem consumidos, né, já dissemos, né, dentre os chás, sopas e caldo. Devemos desaconselhar os fritos. Os fritos. Né? E estamos aqui a falar, por exemplo, do bombom com gengibre, não é? Devemos desaconselhar. Este é natural, né? Bom, se o bombom frito. O bombom frito, neste caso. Normalmente, o fabricante, né, quem fabrica o óleo tem algumas substâncias químicas, né, para a sua conservação, para a sua manutenção. Infelizmente, quando levamos o óleo em altas temperaturas, aquilo torna toxinas ou torna veneno. Ali a culpa já não é do fabricante, por isso os fritos, para além de alterar o componente do óleo, né, então haverá gorduras insaturadas. Essas gorduras poderão causar entupimentos, né, dos vasos, das artérias, né? Isso poderá desencadear para problemas precoces ligados ao funcionamento do coração. E quando o coração estiver a funcionar mal, vamos dizer que
também estaremos, o coração está a funcionar mal, né? Então o cérebro poderá funcionar mal, né? Os intestinos poderão funcionar mal, porque os nossos órgãos têm uma interligação. Ok. Né? Um órgão a funcionar mal, né, poderá afetar o outro órgão. Mas agora, acredito que a esta altura muitas mães que estão a nos acompanhar, como é o caso também da Alexandra, que está aí na nossa redação e mãe, está a acompanhar, e nesta época de frio, nessa época de cacimbo, as mães devem ter muito cuidado com as crianças, não é? Muito cuidado. Ok. Em que período, ou seja, quais são os cuidados que as mães, ou seja, os pais devem ter com as crianças? Agasalho. E sobretudo os agasalhos. Mas eu, por exemplo, para além das crianças, né, também gosto de incluir os idosos, né, porque são eles que ontem cuidaram de nós, né, e hoje estamos a cuidar deles, né. São pessoas que têm capacidade para cuidar, né, de si próprio, né. Então, as crianças, por causa da imunidade que não está completa, né, o nosso organismo é constituído por um sistema imunitário. E para a criança, esse sistema não está completo. Para os idosos, esse sistema já estava completo, mas infelizmente, né, no decorrer da idade, né, a imunidade tende a baixar e alguns órgãos tendem a deixar a sua funcionalidade. Nós, por exemplo, ficamos atentos com as mulheres, né, que vão à menopausa, aos 40 anos, né, dos 40 aos 53 anos. Os homens também vão à andropausa. Razão pela qual, quando chega a idade dos 40 aos 53 anos, também começam a aparecer problemas de saúde. Nós vamos falar, por exemplo, da concentração das gorduras a nível abdominal. Antigamente, quem tinha uma barriga grande, nós chamávamos que era um burguês, né? Se calhar tem boa vida, né? Mas, infelizmente, são gorduras concentradas, né, ali. E essas gorduras são prejudiciais. Tem muita gente que tem em banga, não é? Quando a barriga começa a crescer. Está doente, companheiro. Não é sinal de saúde. Não, é doença. Tem que procurar o naturopata do povo para darmos mais cuidados para retirar aquelas gorduras. Né? Aquelas gorduras provocam N e N problemas. E é nestas idades... Então o meu colega Felipe Anga já está nessa lista. Ele vai procurar o Centro de Medicina Natural Emanuel. Nós estamos em Benguela, estamos no Sumbe, estamos cá em Luanda, né, no projeto Nova Vida, Rua 50, edifício 92, apartamento 3. O nosso objetivo é restaurar a saúde, né? Esta saúde... Estão preocupados com a saúde, milhares de ambulantes, não é? Sim, o rico é aquele que tem saúde, né? Suponhamos que tem tudo que poderia ter, né? Mas não consegue desfrutar desse dinheiro. Então, por conta da saúde. Defecas na cama, urina na cama, né? Não consegue locomover-se. Digo que és pobre. É isso mesmo. Mas agora vamos aqui também olhar para a questão das escolas, não é? Como proteger as crianças nas escolas durante esta época de cacimbo, doutor Chacaba? O papel da criança nas escolas, né, para além de estar ligado aos pais, né, mas digo que é mais da professora. Né? Os professores devem ficar atentos de como a criança apresenta. Sim, mas eu gostava de saber, por exemplo, as salas devem ficar todas fechadas, abertas, deve haver ventilação. Como é que funciona isto? Sim, deve haver. Depende muito do posicionamento, né, das salas de aula. Né? A ventilação por excesso é prejudicial, mas também se não houver ventilação, também é prejudicial. É possível que a mãe pode entregar o casaco, né, nesse caso o agasalho, mas por estilo a criança pode abandonar ou colocar sobre o ombro. Né? E os professores devem primar pela natureza. Né? Por exemplo, as crianças devem, né, o lanche, né, existe agora o famoso lanche, né, por causa de horários que eles saem, às vezes tem que vigiar, né. Normalmente os lanches é o que, na sua maioria, não digo todos, é mais bolachas, né, esses sumos industrializados, né. Deve-se evitar. Sim, esse sumo é uma águazinha, um corantezinho. Deve-se evitar. Deve. Então deve encorajar os pais, né, para trazerem mais frutas. Né? Nós vamos falar, por exemplo, dos citrinos, laranja, tangerina. O limão, ela é tolerante aos idosos e às crianças, né? Mas para idades normais podem usar.
por causa da vitamina C. A vitamina C, para quem tem um excesso de vitamina C e vitamina A, dificilmente ela apanhar doenças virais. E também aquelas questões de que alguns lábios ficam ressacados, enfim, e alguns começam a arrebentar, então também é aconselhável, não é? Para quem tem imunidade baixa, é notório, pode apresentar feridas no lábio, conforme o companheiro está a dizer, né? Pode não ter apetite, né? Nós chamamos de anorexia, né? Porque as doenças não devemos procurar os médicos apenas quando estamos doentes. Devemos procurar o médico para não ficarmos doentes. Não deves levar o seu carro ao mecânico, né? Quando o pneu já estourou o motor, né? Muito bem. Doutor Chacão, restam-nos agora 11 minutos. Vamos aqui procurar também ouvir pelo menos 2 ou 4, 3 ouvintes, não é? Para nós sabermos, desde que fizemos aqui a transição desta época de cacimbo, o que é que está a incomodar o ouvinte, não é? Porque quando o cacimbo chega também dizem que vem com barreira de doenças. Ok, através do 948-08-7541, mas tem que ser rápido. Diga e solte a linha, tá bom? 948-08-7541. Ligue para nós e diga, olha, eu já estou a sentir isso e aquilo, tá bom? E o médico naturopata, Dr. Chacamba, vai lhe dizer o que é que podes fazer, tá bom? Os lábios já começaram a arrebentar. Os lábios já começaram a arrebentar. Ligue para nós, não hesite. 948-08-7541 é o número exato para o amigo ouvinte ligar e falar diretamente comigo. O ouvinte está a maiar, está a maiar. Os ouvintes gostam já depois de ligar quando nós encerramos tudo. Ligue já! 948-08-7541. É bem verdade que aqui o sucesso não para. Estamos aqui à espera da sua ligação. 948-08-7541. É só ligar para nós, dizer, olha, eu então, desde que Cacimbo começou, eu já estou a passar por situações tais. O lábio já arrebentou, eu estou com paludismo, e o Dr. Chacamba vai te dar aqui uma dica tão rápida. Estás a ver? Então venha, ligue para nós. E porque o Dr. Chacamba aqui está para, como é mesmo médico naturopata, não é? Do povo, ele está aqui para dar a solução ao seu problema. Alô, boa tarde. O ouvinte está a brincar com o telefone, será? Alô, boa tarde, eu tenho o prazer de falar com quem? Amigo Rui, está tudo bem? Então, qual é o seu problema? Sente o peito a doer, irritação na garganta. Está bem, meu caro. Um grande abraço, estamos juntos. Boa! Estás a ver, Dr. Chacão? Irritação na garganta, o peito a doer. Isto não é normal, não é? É sintomas do problema ligado, né, ao sistema respiratório, às doenças da época do frio. Vamos falar do mal-estar geral, do cansaço. Né? Algumas vezes, né, quando não é bem acompanhado, pode dar febre alta, dores musculares, dores articulares, dores de cabeça, tosse. Né? Às vezes pode dar inflamação nos olhos, né? Porque os olhos têm uma pequena circulação, né? Que está em conexão com o sistema respiratório. Estamos a falar dos narizes, né? Também pode ocorrer a falta de ar, mas não vamos aguardar até chegar ali, né? Mas este ouvinte, o que é que deve fazer? Este ouvinte, nós vamos aconselhar, né? De uma forma geral, ele pode fazer aí alguns chás, né? Mas como ele está a referir já, ele referiu dor do peito, irritação da garganta, né? A falta da vitamina C, né? Então pode dar esta irritação na garganta, né? Porque ali é um ferimento que está ali, é uma inflamação. No final
este ouvinte entrará em contato conosco quando nós deixamos... Mas já estamos mesmo na reta final, já não temos mais tempo, doutor, já não temos mais tempo. Já não temos tempo, daqui a pouco a gente encerra, não é? Então, doutor, aproveite já de deixar os contactos, porque o ouvinte acredito que ainda está aí do outro lado. Ok, temos o 923 39 49 80, 923 39 49 80 ou 957 04 41 61. Muito bem. Assim, de forma resumida, qual é o conselho que fica para a maioria que nos acompanha neste período? Deve redobrar os esforços, né? A época do frio são apenas 3 meses, né? Então, se não tivermos os cuidados adequados, né, podemos deixar muitos problemas. Okay. Já referi que as crianças, por causa da imunidade que não está completa, aos idosos, né, por causa da imunidade que está a baixar, né, porque entraram na andropausa, e também a idade média, né, por causa do consumo excessivo do álcool, né, se registra muito cá nesta cidade, né, principalmente hoje, sexta-feira, né, que normalmente o consumo de álcool deve ser moderado, mas onde há ambientes, né, os grelhados e tal, isto não se registra. Okay. Mas a OMS recomenda pelo menos 10 cervejas, mas há quem por dia pode consumir as 10 vezes por semana, né? Okay. Então, as bebidas alcoólicas, as carnes vermelhas, que essas não facilitam a digestão. A carne tem uma substância chamada purina, né? E essa substância intoxica os rins, né? Então, neste caso, estaremos a ter muita gente com problema dos rins, né? E já se registra, né, pacientes com problemas de hemodiálise. Então, tudo isso nós devemos reverter. Muito né? bem. É isso. Doutor Chacamba, foi um prazer enorme tê-lo aqui. Hoje, sexta-feira, 23 de maio, ano 2025, estamos a 2 dias para nós celebrarmos o Dia da nossa África. Então, só resta aqui dizer muito obrigado pela sua presença e esperamos contar consigo na próxima sexta-feira. Estamos aqui para vos servir. Sempre aberto. Nada mal, sim, sempre muito aberto. Bem. O ouvinte está a chegar tarde. Já não vamos atender a mais nenhum ouvinte. Bem, nós temos que bazar com a promessa de nós voltarmos na segunda-feira. Nós estamos satisfeitos porque cumprimos os 5 dias úteis de trabalho e hoje a gente vai, tal como disse, volto a dizer, a promessa é de nós voltarmos amanhã, mas antes desta, amanhã não, segunda-feira, mas antes deixa mandar uma beijoca bem forte para Tissola Maria Neves, minha irmã, está a acompanhar o programa, ao MEC